paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, shalom a todos. Aqui é o pastor Denis, da Assembleia de Deus, Ministério Cadebras, na cidade de Santo André, São Paulo. Eu estou muito feliz, muito contente de estar iniciando essa conversa com vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Eu que gosto de ministrar, de trazer uma palavra, hoje, através desse canal no YouTube e também no Facebook, na página da nossa igreja em Santo André, no Facebook, a qual minha esposa vai estar colocando aí no vídeo o link e a página. Hoje, a partir de hoje, eu vou estar iniciando, como hoje é o primeiro vídeo, então, sim, eu estou um pouquinho nervoso, né? Mas isso é meu primeiro vídeo. Eu quero trazer hoje um estudo para vocês. Antes de estar iniciando esse glorioso estudo, eu gostaria de trazer aqui a paz a todos os meus amigos pastores, né? Eu também quero trazer uma paz em especial ao pastor presidente do Ministério Cadebras Nacional e o pastor também presidente do estadual, pastor Vanderlei Cardoso, ao qual é um grande amigo meu, né? É o pastor presidente do estado de São Paulo, da Cadebras. Então gostaria de trazer a paz. Gostaria também de trazer a paz também aos pastores amigos meus, como o pastor José Davids, o pastor lá da Bahia, o pastor Noel. Eu quero trazer os demais pastores que me conhecem, todos os pastores das redes sociais, do Facebook, todos os meus pastores que eu conheço, que são meus amigos. Eu quero trazer a paz do Senhor a todos. É que você que chegou agora nesse vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Eu vou trazer um estudo aqui hoje muito debatido, um estudo muito importante, a qual Deus tocou em meu coração de trazer esse estudo. Também eu quero trazer aqui o agradecimento à minha esposa, a qual ela sempre está me ajudando. Eu quero agradecer a todos aqui, eu quero agradecer a minha esposa por tudo que ela tem feito, que ela tem me ajudado, sempre está me acompanhando. Louvado seja Deus pela esposa que eu tenho. Amém? Antes de estar iniciando este estudo, eu gostaria de fazer uma breve oração. Vamos estar orando e para que Deus venha trazer uma boa palavra, um bom entendimento para todos nós. Amém? Eu gostaria que você, em um minuto agora, fechasse os seus olhos aí em sua casa e levasse o pensamento ao Senhor e conversasse com Ele nesse exato momento. Vamos fazer essa oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor. Senhor, eu te agradeço por todos, Senhor, que estão vendo esse vídeo, Senhor. Eu te agradeço por todos que estão, Senhor, aleluia, vendo e estão estudando a Tua palavra, estão compreendendo a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, eu te agradeço, Senhor, pela minha família, eu te agradeço pelos meus pais, eu te agradeço por tudo, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, que o Senhor tem me sustentado. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez, Senhor, através dessas ferramentas, Senhor, nós estamos aqui transmitindo a Tua palavra, Senhor. Não há homem nenhum que vai nos impedir de transmitir a Tua palavra, Senhor. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar o estudo desta tarde. Eu vou estar trazendo muitos estudos também, vou estar trazendo vários outros estudos, várias pregações, vou estar trazendo também cultos, a qual nós vamos fazer quando voltar, né, sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Quando nós voltarmos, eu vou trazer cultos, né, vou colocar cultos aqui na página, cultos ao vivo no Facebook. E nós vamos estar trazendo para vocês toda a programação. Na página da nossa igreja Cadebras de Santo André, vamos trazer toda a programação dos vídeos, dos cultos para os irmãos, né? E vou colocar o endereço da igreja, quem quiser vir nos conhecer. Nós estaremos de braço aberto para te receber, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos iniciar um estudo hoje. Deixa eu olhar aqui o horário, 5h21, mais ou menos umas 5h20, 6h20, 6h30, nós estaremos encerrando. Vamos iniciar um estudo nesta tarde, um estudo sobre Atos, capítulo de número 2, que é a descida do Espírito Santo, né? Isso é um tema muito debatido, é um tema qual todos há uma discussão, há um mover,
né, sobre essa passagem bíblica. Eu gostaria de trazer esse estudo tentando esclarecer o máximo possível para toda a igreja, tentando esclarecer o máximo possível sobre esse tema. Eu também, antes de estar iniciando o meu, quero agradecer tremendamente ao meu professor de teologia, o professor Neilton Santos. A paz do Senhor para você, professor, que o professor ele me ajuda bastante, né? Nós conversamos bastante, é um grande amigo meu, que eu trago a paz para ele, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia aí em sua casa, vamos ler a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e no seu versículo de número 1, vamos ler. Eu vou estar lendo pausadamente, para que os irmãos também possam acompanhar certinho a leitura bíblica. Tem Bíblias que tem traduções diferentes, né? Mas a Bíblia é uma só, né? A palavra do Senhor, ela é uma só. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e seu versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 47, que é Atos 2, né? Nós vamos trazer aqui para todos os irmãos. Amém? Vamos lá, vamos ler a leitura, a palavra do Senhor. Então prepara aí a tua Bíblia, prepara a tua caneta, o teu caderno, prepara aí o seu estudo. Vamos fazer aqui como se fosse uma escola bíblica dominical, né? Só que online, ou ao vivo, ou pela internet. Vamos fazer uma doutrina, um culto de doutrina, né? Vamos aprender, porque a palavra do Senhor, nós temos que ler a palavra do Senhor, meditar e aprender da palavra do Senhor e saber interpretar a palavra, né? Nós temos que entender e perguntar para o texto o porquê o nosso Senhor, nosso Deus, ele transmitiu essa sua palavra, né? Então nós temos que aprender. Eu vou trazer muitos outros cursos, trazer escatologia, trazer vários cursos para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Atos capítulo 2 e versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por elas línguas repartidas, como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pasmo e admirados, diziam todos uns aos outros: como isto é possível? Não são galileus, todos são homens que estão falando. Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna. Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Ouvimos todos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto a dizer? Outros zombaram, dizendo: estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levou a voz e disse-lhes: homens judeus e de todos os habitantes de Jerusalém,
Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Também derramarei todo o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós como maravilhas, prodígios e sinais, as quais Deus realizou entre vós por meio dele. Como vós mesmos bem sabeis, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual, porém, Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Porque acerca dele, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou. E ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma a Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, mas com a tua face me encherá de júbilo. Então seja-me lícito vos dizer livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele o profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido sob juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Provendo isto, falou da ressurreição de Cristo, dizendo que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa pertence a vós, o vosso Filho, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. De maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia foram acrescentados à igreja quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos no meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam todos segundo cada um havia de mister. E, perseverando unanimemente todos os dias no templo, e repartindo o pão da casa em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, louvado seja Deus. Para mim, Atos capítulo 2 é uma das passagens mais lindas que eu já vi da Bíblia, né? Eu estudei Atos capítulo de número 2. É muito interessante o início da igreja do Senhor, né? Aleluia, louvado seja Deus. É muito interessante o início da igreja do Senhor. Iniciando esse estudo desta tarde, aleluia, louvado seja Deus. Já lemos a palavra do Senhor. Vamos iniciar. Muitos não entendem, vou passar aqui para vocês o significado da palavra Pentecoste. Atualmente, Pentecoste é comemorado principalmente pela Igreja Católica e Ortodoxa. No entanto, ambas celebram em datas diferentes. O Pentecoste é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, data instituída como da ressurreição de Jesus Cristo. Para os cristãos, o Pentecoste é uma das datas mais importantes do calendário litúrgico. A palavra litúrgica significa comemoração, uma data festiva, uma data, vamos dar um exemplo aqui, como se fosse 25 de dezembro, uma data chave, importante, juntamente com a Páscoa e o Natal. O termo Pentecoste se originou a partir do grego Pentoktes. Vai estar aí a palavra no grego aí no vídeo aí para vocês verem, a palavra Pentoktes, para vocês poderem entender. Que significa 50º, em referência a 50 dias que sucedeu depois da Páscoa. Na Bíblia, a comemoração de Pentecoste é citada pela primeira vez em Atos, capítulo de número 2. Episódio que narra o momento em que o apóstolo de Cristo receberam os dons do Espírito Santo logo após a subida de Jesus aos céus. A origem da festa dos Pentecoste é a realidade baseada em uma antiga tradição hebraica chamada de Shavuot, o que significa semanas. Para os judeus, o Pentecoste era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita, além de homenagear a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei sagradas, conhecida por Torá. Ao contrário do Pentecoste cristão, o Pentecoste judeu durava 7 dias, começava
a partir do pesar. Palavra que se traduz festa da liberação do Egito. Festa como é da liberação, não, festa da saída da escravidão do Egito. Com o passar do tempo, o sentido da comemoração do Pentecoste entre os judeus deixou de ser focado nos agradecimentos pela colheita, fixando-se exclusivamente nas festas da criação do Torá, que seriam os 10 mandamentos cristãos. Amém? Aqui nós aprendemos o significado do Pentecoste, do seu nome, do que nos traz a palavra Pentecoste. É uma festa, é uma gloriosa festa. Atos capítulo 2 e versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, 50 dias após o sábado, aleluia, 50 dias após o sábado da semana de Páscoa, e portanto era domingo, era considerado o dia de Pentecostes. Se vocês puderem abrir comigo, abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 23. Livro escrito pelo profeta Moisés. Livro de Levíticos, capítulo de número 23. E no seu versículo de número 15 e 16, diz na palavra do Senhor: Depois para vós cantareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Pentecoste, louvado seja Deus, é o nome que se dava à festa, a qual disse aqui. Então foi uma festa após a ressurreição de Cristo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma multidão todas reunidas em um único lugar, como se fosse uma igreja. Versículo 2: De repente, aleluia, de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentada. Este vento é a representação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, poderoso, soberano, completamente livre. Após isso, todos eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito capacitava a todos os estrangeiros ali estavam e entendiam a sua própria língua. Versículo 4, todos foram cheios. A partir do versículo 5, a multidão que estava em volta não começaram a entender, não começaram a se questionarem, começaram a se espantarem, começaram a ficarem com medo, pois haviam muitas pessoas, haviam muitas denominações, havia muitas línguas. Quando a Bíblia do Senhor fala que línguas foram repartidas, o repartir significa cortar, o repartir significa dividir. Houve-se entre os apóstolos uma divisão de línguas, de traduções, de outras línguas. Exemplo, para que você possa entender. Ali havia egípcio, então tivemos que falar egípcio. Ali havia o hebraico, ali havia o grego, ali havia o aramaico. Então todos ali falavam em várias línguas e falavam da presença do Senhor. Ali estava sendo anunciado a presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E todos começaram a questionar, inclusive nos dias de hoje é a mesma coisa. Todos se começam a questionar
né, se realmente é Deus, se não é. Mas o nosso Deus, ele é soberano. Saímos do versículo 1 ao versículo 4, entramos no versículo 5 e vamos até o versículo 13. Aleluia. Versículo 13, a qual eles começaram a se juntar, começaram a chegar mais perto dos apóstolos, porque eles queriam entender o que realmente eles estavam querendo dizer, o que realmente o nosso Deus estava querendo passar para a palavra da igreja. Quando todo mundo se reuniu em um único lugar, ficou mais perto dos apóstolos, aí Pedro se levanta. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 21. A multidão ficou completamente perplexa com o ocorrido, mas alguns zombadores o acusaram de embriaguez. Por quê? Embriaguez. Porque o vinho, que é a bebida nativa naquela época, era a bebida que era mais usada em festas. Então, mas o vinho, ele não era uma bebida destilada, que nem é uma bebida de aguardente. O vinho era um vinho sem mistura. Era um vinho sem mistura. Então, quando se bebia em altas quantidades, a pessoa ela ficava diferente, ela ficava um tom mais diferente. Então, eles que não entendiam da palavra, entendiam que eles estavam embriagados. Aleluia. Neste momento, o apóstolo Pedro toma a palavra e explica o que está acontecendo. Isto é, o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. A promessa de derramamento do Espírito Santo, feita por Joel, nós vamos abrir na Bíblia nessa passagem, a qual Jesus Cristo lhes ordenou que guardasse como se fosse naquele dia. Então você que está com a sua Bíblia na mão aí, abra a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 2. Vamos lá, livro de Joel. Vamos abrir aqui, livro de Joel. Vamos abrir a Bíblia. Aleluia, louvado seja. Estou muito feliz de estar com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Joel. Joel, se vocês, é um dos profetas menores da Bíblia. Joel está depois de Oséias e antes de Amós. Amém? Joel, capítulo de número 2, e no seu versículo de número 28, você pode anotar aí. Diz a palavra do Senhor: depois disso derramarei o meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também derramarei o meu espírito naqueles dias sobre os servos e servas. Versículo 30. Manifestarei prodígios no céu e na terra, sangue de fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. Essa grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Aleluia, a qual eu vou trazer um estudo aqui para vocês de escatologia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Louvado seja Deus por isso. Se os irmãos quiserem ler todo o contexto de Joel, os irmãos vão entender o contexto do profeta Joel. Do seu capítulo 2, do seu versículo 14 até o versículo de número 21, aleluia, Pedro começa a ministrar a palavra do Senhor para aquele povo. Após Pedro começar a pregar, ele apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele endossa o seu argumento, lembrando a todos dos milagres e maravilhas e sinais que Deus operou por intermédio de Jesus, por intermédio dele, Jesus.
Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, a partir do versículo 22 até o versículo 36, Pedro começa a expor que a morte foi algo planejado por Deus, visto que a morte não pode detê-lo e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim um resultado da glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Após isso, Pedro começa a pregar e ele começa a apresentar a Cristo como Messias, o prometido, o único suficiente Salvador. Ele endossa seu argumento, ele incrementa o seu argumento, lembrando que todos os milagres e maravilhas e sinais que Deus operou por intermédio de Jesus. Pedro expõe que a morte foi algo planejado por Deus, visto que a morte não pode detê-lo, a morte não pode deter Jesus Cristo, e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Aí vem um momento chave para mim desse Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, vem um momento chave no seu versículo de número 37. Versículo número 37 ao versículo de número 41. Após a pregação, esboço, Pedro falando de Jesus Cristo, falando de Jesus, aquele que morreu, que se ressuscitou e vive entre nós. Milhares de pessoas se perguntam para Pedro, fazem a pergunta para Pedro: o que faremos? Meus amados irmãos, o que faremos? Simão expõe a necessidade de um arrependimento, confissão pública e batismo. No seu ar, Pedro começa a falar do arrependimento. Pedro fala da sua confissão e fala sobre o batismo. Naquele exato momento, no seu versículo 41, 3.000 almas aceitaram a Cristo, se batizaram e se tornaram uma igreja. Versículo 42 e ao versículo final 47. A vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão. Preste atenção. Comunhão. Embora simples, era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comunhão e não lhe faltava nada. Louvado seja Deus. Não lhe faltava nada. Eu quero dizer que vou trazer aqui uma mensagem do Senhor dentro da palavra dele. Não vai faltar nada na tua vida. Aleluia. Se haver comunhão. Comunhão com o seu vizinho. Comunhão com os seus parentes, com os seus pais, com os seus familiares. Comunhão com a tua igreja, comunhão com os teus irmãos. Manda uma mensagem no grupo da igreja. Meus irmãos, vocês estão bem? Meus irmãos, como é que vocês estão? Meus irmãos, vocês estão precisando de algo? Meus irmãos, vocês estão precisando de alguma coisa? Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Eles se dedicavam ao ensino. Olha só, preste atenção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles queriam saber mais e mais da palavra do Senhor. Nos dias de hoje, meus amados, é tão difícil um culto de doutrina. Se você vai, você se faz uma campanha de milagres, de campanhas e campanhas lota a igreja, mas o culto de ensinamento, ninguém quer parar para ler a palavra do Senhor, ninguém quer parar para entender o que é a palavra do Senhor. Aleluia. Não era apenas convites, não era apenas ouvintes, mas sim praticantes. E consequência disso é que os sinais, prodígios e maravilhas eram manifestados através dos apóstolos devido à poderosa presença de Deus entre eles. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Agora olhe para mim. Igreja do Senhor, olhe para mim.
Preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu já estou concluindo esse estudo. Agora vamos aqui sentar e nos dialogar. Estamos vivendo em tempos difíceis. Meus amados irmãos, igrejas estão fechando as portas. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há mais comunhão entre as igrejas. Aleluia. Tudo isso que acontece nesta terra não é um inimigo. Tudo é permissão do Senhor. Tudo o Senhor permite. O Senhor permite que nós ficamos em casa. Por que o Senhor nos permite que nós ficamos em casa? Por que, Senhor, nós permitimos? Porque o nosso Deus, aleluia, quer mais comunhão, quer mais amor. Meus amados irmãos, nosso Deus quer um jejum sincero, verdadeiro. Meus irmãos, a igreja não jejua mais. Os irmãos não jejuam mais. O que é um jejum? Um jejum é você entre quatro paredes. É você, a Bíblia e Deus. Não é assistir televisão. Não é parar de comer. Aleluia, louvado seja Deus. Não é parar de comer e sair e andar e fazer alguma coisa, esparecer a mente. Não, o jejum é você, a palavra e Deus. Aleluia. Esse é o verdadeiro jejum. Aleluia, louvado seja Deus. Apóstolo Paulo no capítulo 2, Pedro, aqui em Atos 2, prega isso. Aleluia. Louvado seja Deus. E o mais interessante é que o ponto-chave a qual vem até a mim é a igreja do Senhor está em comunhão. Meus amados irmãos, a comunhão é um algo essencial no meio cristão, irmãos. Meus amados irmãos, eu vejo cristãos debatendo coisas insignificantes, coisas que não estão dentro da palavra do Senhor, tratando Atos 2 como se fosse um Pentecoste, um movimento inexplicável que a Bíblia não ensina, uma emoção que vem dentro do corpo, do coração, que nem Deus explica essa emoção. Aleluia. Pode ser o Espírito Santo? Sim, meus amados irmãos, pode ser o Espírito Santo. Mas também pode ser um espírito de enganação. Porque o inimigo ele trabalha dentro do meio da igreja também. Aleluia. Então esse movimento não é bíblico. Aleluia. Essa emoção de você chorar, de você, isso sim, é uma emoção de você sentir a presença, de você sentir o fervor, um desejo de abraçar um outro irmão, um desejo, aleluia, de você querer fazer algo mais para o Senhor. Isso sim é o mover do Espírito Santo. Aleluia. Mas o nosso Senhor quer um conserto com a tua igreja. Eu estou trazendo esse estudo de Atos 2 para que você possa entender o início da igreja. Meus amados irmãos, aleluia, você aceitou a Cristo, você se batizou, você tem a comunhão com os irmãos, mas hoje tem irmão que não olha na cara do irmão, tem irmão que, aquela irmã louva, mas eu não gosto que ela louva. Meus amados irmãos, o louvor é para o Senhor, não é para você, irmãos. Aleluia, o louvor, nós temos que preparar o louvor, nós temos que adorá-lo, a igreja, nós temos que fazer a adoração ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de João capítulo 4. Aleluia, adorai ao Senhor, louvai ao Senhor em espírito e em verdade, irmãos. Aleluia. Aleluia, isso que está acontecendo é permissão do Senhor. Não venha culpar presidente, não venha culpar governadores, não venha culpar outros prefeitos, não venha culpar outros, isso é o inimigo, não venha não, isso é a permissão do Senhor. Então, aleluia, Deus quer que você estude, Deus quer que você entre em comunhão, Deus quer que você jejue, Deus quer que você se consagre, Deus quer que você debruce na palavra dEle. Aleluia, louvado seja Deus. O que houve em Atos 2? No seu versículo 1 até o versículo número 47, o que houve em Atos 2? Sabe o que houve em Atos 2? Posso falar? Arrependimento. Quando se alguém chega para mim e fala Atos 2, palavra de arrependimento. Aleluia. Quando desceu o Espírito Santo, quando houve a transmissão da palavra, veio o arrependimento. O povo se arrependeu.
o povo se converteu, o povo se batizou, o povo se uniu, o povo, aleluia, louvado seja Deus, houve uma comunhão. Olha só, versículo 46, versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e repartiu com todos. Aleluia, eu não estou pregando dízimo e oferta não, eu estou pregando o que a Bíblia me diz, eu estou falando o que a Bíblia está me dizendo. Aleluia, segundo cada um havia de mister, aleluia, e perseverando unanimemente todos os dias no templo. Quer dizer, para eles não existia terça, quinta, sábado, domingo, era todos os dias adorando ao Senhor, era uma alegria imensa. Hoje, para ir para a casa do Senhor, chega atrasado, às vezes nem vai, preguiça, é frio, é sono, não é vontade de adorar o Senhor. Oh, aleluia! Igreja do Senhor, não estou fazendo aqui, igreja, nós temos que buscar mais. É tempo de buscar mais a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Que fique este estudo, esta reflexão na tua vida. Que fique este pensamento em Atos 2. Isso é um ensinamento para nós e um ensinamento para mim. Não estou falando o que eu estou sentindo, eu estou falando o que a Bíblia me diz. O que eu falei aqui agora é o que a Bíblia está me instruindo a dizer. Eu não estou falando nada mais do que a Bíblia não está dizendo. Aleluia. E desde já, eu agradeço a Deus, a presença do Senhor, por este estudo desta tarde. Amém e amém. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Vou até deixar na próxima, vou deixar para mim aqui. Eu quero agradecer ao agradecimento a todos. Antes de eu terminar esse estudo, essa ministração, eu vou estar orando pela tua vida, pela tua casa. Quero agradecer a todos. Quero também lembrar de todos os pastores, pastor Francisco, Deus abençoe, todos os pastores a qual me conhece. Eu vou trazer muitos outros estudos para vocês. Vou trazer mensagens, palavras para vocês, meus irmãos. Aleluia. Você pode comentar aí, você que entrou no YouTube agora, você pode comentar. Você que entrou aí no Facebook, você pode comentar. Aleluia. Vou estar passando o meu e-mail, vou deixando o meu e-mail. Se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar uma pergunta. Aleluia. Nós estaremos aqui de braços abertos para te responder. Mas eu vou te responder dentro da palavra do Senhor. Não é eu, Denis, que vai te responder. É a palavra do Senhor que vai te responder. Amém? Quero agradecer a todos, a minha esposa também que tem me ajudado a montar esse estúdio, né? Aleluia, montar aqui para estar passando. Eu vou estar gravando os vídeos, vou estar querendo postar vídeos de terças e sextas e de domingo. Quero estar passando de domingo nos horários de culto, vou estar passando até nós voltarmos ao normal. Se nós voltarmos ao normal, logo estaremos inaugurando a nossa igreja aqui em Santo André. Vai ser transmitido ao vivo para vocês acompanharem. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Quero agradecer a todos os meus amigos, todos os pastores que aqui acompanharam. É você que acompanhou esse estudo, é você que você está acompanhando. Estude mais, leia mais a Bíblia. É muito gostoso, muito interessante nós lermos a palavra do Senhor e estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí que eu vou estar fazendo uma oração por você nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, que foi estudada, que foi passada para os teus filhos, Pai. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela tua igreja, que mesmo, Senhor, estamos com as portas fechadas, ela continua forte, ela continua aberta, ela continua firme na sua presença, Pai. Senhor, vai de encontro a todos os pastores, Senhor. Vai de encontro a todos os irmãos de todas as igrejas que estão fechadas, Senhor. Vai de encontro a todos, Senhor, agora que estão vendo, Senhor, este estudo, esta ministração. Senhor, meu Deus, Senhor, eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está movendo as águas. Pai querido, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua presença neste lugar. Assim, Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos.